versículo 8 até o versículo de número 13. Estamos dando sequência dessa pequena carta do irmão de Tiago, meu irmão de Jesus, que é muito importante para todos nós, alguém que está preocupado com o mandar da igreja, e ele traz algumas lições preciosas para nós. Eu vou ler os versículos, peço você que preste atenção na leitura. Ora, esses da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: Senhor, te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreende por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, maqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelida pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, desses providas duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais, tendo sido guardada a negridão das trevas para sempre. E o objetivo dessa noite, amados irmãos, é abordar o perfil dos falsos mestres. Quem são esses? Quem são eles, os falsos mestres? Eu quero que você ore mais um pouquinho por você, para aquilo que você vai ouvir nessa noite, a fim de que essa palavra possa ser alimento para a sua alma. Peça a Deus para te iluminar, trazer ao seu pensamento aquilo que o autor Judas queria apresentar para todos nós, e a fim de que apliquemos em nossos corações. Vamos orar um pouquinho. Pai, a tua palavra foi lida, queremos entendê-la agora, Senhor, avançando mais um pouquinho dentro desse contexto tão importante para todos nós. Olha os nossos corações, ó Deus, de forma especial, mostrando algo novo, algo que possa nos despertar e afirmar a nossa crença na tua palavra. Ilumine, Senhor Deus, o teu servo na exposição da tua palavra, Senhor, que eu possa ser um instrumento a comunicar aquilo que tu queres para essa igreja tão linda nesta noite. Traga ao nosso pensamento o que Judas quis dizer para a igreja e que viemos aplicar em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um fato muito importante que mudaria e que alternaria a história da igreja primitiva foi no ano de 323. Você lembra o que aconteceu nesse ano 323? Nós temos o imperador Constantino transformando o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Quando isso começa a acontecer, os problemas que outrora estavam acontecendo deixam de existir. Até 323, o que nós tínhamos era uma perseguição à igreja primitiva, àqueles que estavam à beira do caminho. Mas agora seria realmente uma afronta a não ser cristão. Esse negócio do Estado ter uma religião oficial é complicado, é muito complicado. E a partir de então, algumas alterações de princípios e de valores
já nesse período, começa a aprofundar e a arrastar a igreja para um caminho perigoso. Em 375, você vê instituir o culto aos santos. Em 431, o culto a Maria. Agora, em 503, surge a doutrina do purgatório. Em 783, foi adotada a adoração de imagens e relíquias. Portanto, dizer que a Igreja Católica surgiu como sendo a primeira igreja não é verdade. A igreja primária foi a igreja primitiva. Foi a igreja que seguia a doutrina dos apóstolos. Mas com isso, com Constantino, com as mutações que foram surgindo, percebe-se o que Judas e o próprio apóstolo Pedro, preocupados estavam, vai acontecer, ou irá acontecer em 300, a partir do terceiro século. Tudo aquilo que aqui, no finalzinho do primeiro século, eles estão trazendo de alerta para todos nós, possa acontecer. Os falsos mestres, as falsas doutrinas, o distanciamento da palavra, os ensinamentos dos apóstolos, etc. e tal. E com isso, vários movimentos vão surgir, movimentos e concílios de Pisa, de Basileia, e outros tantos que vão fracassar para trazer o povo ao retorno à palavra, porém, do século XVI vai triunfar. A reforma protestante religiosa se dá 16 séculos depois. Você pode imaginar como essa igreja que Judas, tomado pelo Espírito Santo, estava visualizando. E é interessante, irmãos, a gente pensar que essa palavra, que é regra de fé e prática, que é viva e eficaz, prepara a igreja que está no século XXI. Como estamos hoje? Como a igreja se apresenta hoje? Quais são os perigos que cercam a igreja de Cristo? Nós temos estudado aqui intensamente. O perigo da igreja nasce de dentro da própria igreja hoje. Não vem de fora. São ventos de doutrina, são ensinamentos diferenciados, provavelmente ensinamentos que tratam de uma lavagem mental, de um retorno ao passado, de você pedir perdão a Deus pelos pecados que os seus pais fizeram, num retorno uterino, terapêutico, espiritual, numa cura espiritual, você agora tem que pedir perdão pelos pecados dos seus pais. Coisas que a igreja às vezes vai trabalhando e que você tem que queimar os seus pecados, queimar a sua camiseta, queimar a sua roupa, queimar a tradição, porque senão você não está liberto. A igreja do século XX e início do século XXI, e eu lembro, meus irmãos, que muitos movimentos peregrinaram no seio da igreja dizendo que você precisava ter um encontro com Deus, um retiro espiritual do G12, uma transição onde você ali encontraria com Jesus e ele estaria limpando de todos os pecados. Eu lembro que muita gente voltava desses encontros alegres, felizes, por ter tido uma experiência momentânea e temporária. Mas era momentânea e temporária mesmo. Porque depois nada mudaria. O que Pedro está falando para nós é exatamente isso. É justamente isso. Pois, irmãos, nós estamos hoje diante de 3 exemplos de rebelião contra a vontade de Deus, texto lido, e que descreve subsequentemente o juízo divino. Judas continua a retratar os homens ímpios de sua época.
já caracterizado como homens que transformam em libertinagem a graça de Deus. É o que diz o verso 4, com o texto anterior, pois veja lá, pois certos indivíduos introduziram com dissimulação, o quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor, Jesus Cristo. É desses homens que Judas e Pedro falaram. E ele então vai caracterizar e vai dizer que eles agora oferecem mais detalhes, descrevendo os atos desses homens com os 3 verbos subsequentes desse contexto. Se você quiser anotar no seu boletim, no seu caderno, você pode anotar os 3 verbos de ação que está regendo esse nosso texto, são os seguintes: contaminar, rejeitar e maldizer. É isso que esse contexto está dizendo. Esses homens contaminam. Esses homens rejeitam. E esses homens difamam, maldizem. No sermão passado, só para a gente lembrar, vimos a introdução do sermão. Judas busca na história de Israel, que é marcada pela incredulidade. E na noite de domingo passado, nós trabalhamos com a seguinte pergunta: por que a igreja, por que nós somos tão incrédulos? Por que nós somos tão incrédulos? Você experimentou alguma experiência essa semana de ver a mão de Deus agindo na sua vida, na sua história? Eu já comentei aqui hoje pela escola dominical, já comentei no nosso discipulado, a grande alegria, a grande experiência que eu vivi, e que nós vivemos. E, meus irmãos, isso deve ficar marcado em nossa história, da nossa igreja, e deve ficar marcado na sua mente, porque é esse Deus que nós servimos. Enquanto a máquina furava ali o solo do nosso terreno, pela a avaliação dos engenheiros, nós teríamos que perfurar 15 metros. Todos os engenheiros falaram: olha, pastor, nós vamos ter que perfurar 15 metros. Ela nasce desse solo, não tem jeito. E eu fui orar a Deus e falar: Senhor, nós não temos condições, nós não temos recursos financeiros, vai tudo para o solo. Tudo para o solo. Mas o Senhor é Deus que criou a terra. O Senhor é Deus que formou todas as coisas. O Senhor é o sustentáculo da igreja. O Senhor é a rocha da igreja. O Senhor que move todas as coisas. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode fazer um pouco dessa terra que está aí subir. E aí o engenheiro falou: pastor, pelo meu cálculo, eu vou furar 6 metros. Mas, se precisar, não tem que chegar aos 15, porque o laudo está dando 15 metros. Só assino ou não assino o contrato? Senhor Deus, eu vou assinar esse contrato. E no primeiro buraco, irmãos, eles começaram a furar. O primeiro Josué estava aqui, o último já estava. E quando ele chegou aos 6 metros, que o engenheiro falou, e passou dos 6 metros, eu falei: Senhor, então, será os 15, Senhor? Não. Parou meio metro depois de 6. Para Deus falar assim: eu sou Deus. 6 metros e meio. Você acredita num Deus desse? Esse é o Deus, irmãos, que nós precisamos ter fé, nós precisamos confiar. E no sermão passado, chamou-nos a atenção da incredulidade, do povo que é incrédulo. E o texto estudado semana passada, no culto domingo passado, foi: você precisa estar ciente dessas coisas. Quem é o Senhor? Que o Senhor destruiu os incrédulos, que nem anjos escaparam, que nem cidades como Sodoma e Gomorra escaparam. E você fica no seu coração debatendo contra Deus. Quem é Deus? Ele é o Deus que move as terras, as placas.
Deus. Esse é o nosso Deus. Mas o nosso assunto hoje é outro. O nosso tema é o outro. A base do versículo de número 8, eu peço você que olhe aí, vai grifando, vai verificando, vai escrevendo. O meu tema nessa noite, sonhadores alucinados. Quem são esses sonhadores alucinados? São os homens ímpios que Judas está falando. Mas eles possuem um perfil. E nós precisamos entender quem são esses, uma vez que o perigo vem de dentro para fora, nós precisamos entender que esses sonhadores alucinados não estão lá no mundo, não estão fora da igreja, eles estão dentro da igreja. Eles ameaçam de dentro para fora, eles são os fakes, os falsos mestres, os falsos pregadores. E em primeiro lugar, à luz do verso 8, eu vou reler aqui, ora, esses da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne. Então, em primeiro lugar, os sonhadores alucinados estão contaminando a carne. Recentemente, o Brasil ele recebeu uma censura porque o gado estava contaminado. Tiveram que fazer vários tratamentos, tiveram que ter o termo de aprovação de novo da agricultura para liberar a carne brasileira. Começou no Rio Grande do Sul, no estado do Sul, alguns no Mato Grosso, até que a carne foi descontaminada. Opa, já podemos vender carne. O que é contaminação, meus irmãos? Parece que nós vamos esquecendo rapidamente como combater a contaminação. Até uns anos atrás, quem é do pessoal aí da Covid, nós que somos diretamente e passamos pela Covid, o que você fazia quando você chegava em casa? Como é que você trabalhava descontaminação? Álcool gel na bolsa, máscara, sapato não entrava dentro de casa, a roupa era direto para a máquina de lavar, e você pegava com a pontinha do dedo, banho, tomava banho. Peraí, eu vou tomar banho primeiro. Mas nós já esquecemos de algumas coisas. Parece que precisa fazer mais isso. Nós tomamos a vacina, estamos imunes. Você imagina o que uma contaminação faz? Uma salmonela, por exemplo. O que uma salmonela faz? O que uma salmonela faz? Contaminação. O que Judas está falando aqui? Esses homens que vão entrando dentro da casa do Senhor, dentro da igreja do Senhor, eles vão contaminando. Judas retrata agora os falsos mestres e acompanha os israelitas incrédulos, aos anjos rebeldes, aos sodomitas pervertidos. No começo da frase, ele usa a expressão exatamente da mesma forma, da mesma sorte. Ele está pregando, veja, ele traz os exemplos do sermão passado, falando da incredulidade, e agora ele continua no segundo tópico, dizendo, da mesma sorte, exatamente, eles são ímpios sonhadores alucinados. Um camarada alucinado, você já viu um alucinado? Como se trata um alucinado? A complexidade para um enfermeiro, a dificuldade de uma psicóloga, um policial lidando com um alucinado. Camisa de força, algema, sossega leão. Como é que se trata um alucinado? Irmãos queridos, observe que 3 males Judas apresenta para nós, que correspondem, na realidade, uma ordem inversa aos pecados mencionados nos 3 versículos anteriores. O pecado da contaminação está ligado a atos
homoafetivos mencionados no verso 7. Porque o verso 7 trabalha com o sodomismo, trabalha com Sodoma e Gomorra, cidades devassas, lidada, veja, no verso 7, a prostituição, que é o contexto anterior. Então está ligado à carne, ligado ao homossexualismo. O pecado da rebelião é semelhante da rebelião dos anjos, verso 6. Aos anjos que não guardaram o seu estado original, mundo espiritual, verso 6. Pecado da difamação aos seres celestes, apresentado ao equivalente aos israelitas no deserto, verso 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já esteja ciente de tudo, que uma vez por todas que o Senhor, tendo libertado o povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Incredulidade. Os israelitas difamavam a Deus. Os que não haviam sido redimidos da escravidão e cuidado deles Deus cuidou deles de tantas e tantas formas: água, pão, carne, roupa que não se consumiam, e eles estavam ali incrédulos, rejeitando, blasfemando contra Deus, querendo voltar para as panelas, as cebolas e as carnes do Egito. Eles queriam voltar para a escravidão, eles não queriam Deus. Judas chama esses homens de homens ímpios. E agora ele vai colocar mais um adjetivo: são sonhadores, alucinados, como alguém que usa uma cocaína, como alguém que usa uma maconha, como alguém que usa uma droga sintética, como alguém que usa a LSD, como alguém transformado pelo poder químico das drogas. Terrível isso. Judas chama esses homens de sonhadores. Esse termo significa que eles eram místicos que afirmavam ter acesso a revelações sobrenaturais, ou que, como resultado de sua imoralidade sexual, esses homens passavam seu tempo sonhando com fantasias eróticas, fantasias que não proviam de uma vida de santidade. Apesar de os estudiosos estarem divididos sobre tais questões, as evidências para as duas interpretações são fortes, porque estão com um contexto posterior aqui. Contexto posterior. O fato, irmãos, é que todos os comentaristas colocam na vida do substantivo esses homens como sonhador e o sujeito, os verbos que contaminam, rejeitam e maldizem. Também fazem referência àquele sermão de Pedro, no qual ele cita a profecia de Joel: sonhador, vossos velhos. Joel capítulo 2, verso 28. Tudo isso, Judas está dizendo que esses homens são falsos mestres, falsos profetas, que estão contaminando a igreja, o corpo de Cristo. Bons queridos, o que isso tem a ver com a igreja atual? Podem falar de tudo dentro das igrejas. Dentro das igrejas você escuta tudo. Do humanismo ao liberalismo. E do outro lado, da ortodoxia, que gera muitas vezes, leva muitas vezes ao legalismo. Isso também você encontra. Mas, entre esses dois eixos, você precisa entender que uma coisa nunca será extirpada do meio da igreja. E o que seria? Santidade. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, santo, santo. Deus é santo. Tudo aquilo que atinge a santidade de Deus, tudo aquilo que vem prejudicar a pureza, tudo aquilo que vem abater a palavra, tudo aquilo que vai na contralege, na contramão da palavra de Deus, Deus não suporta isso. Deus age como forte, porque contamina o corpo, contamina a igreja.
Amados irmãos, quantas e quantas vezes você escuta dizer que não tem nada a ver, que isso é imposição de homem, que a palavra deixa de ser objetiva e passa a ser relativa, que a palavra é mito, é lenda, que ela perde a sua objetividade. É importante lembrar que Judas está dizendo assim para a igreja: olha, amados, olha a igreja presbiteriana do Brasil, em Santa Maria, Judas está pregando, sede santo, lutai pela santidade. É um processo contínuo na sua vida. Muitas vezes nós não conseguimos lidar com a pureza, mas nós pedimos ao Deus puro, santo, poderoso, que nos limpe, que nos lave, que nos restaure. Basta, irmãos, uma laranja estragada no meio das outras, uma batata, um ovo. E Judas está falando assim: dentro da igreja você precisa ter cuidado com essas pessoas. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Canta os nossos hinos, leia as nossas Bíblias, oram como nós oramos, mas são sonhadores alucinados. Sonhadores alucinados. A gente tem, irmãos, que observar que a igreja hoje tem se transformado num grande mercado, num grande balcão de negócio. A gente precisa ter a mente crítica e lembrar da nossa história, da onde nós viemos. Por que a igreja, ela, em 300 e pouquinho, até 400, como nós vimos, já estava toda perdida, precisando de uma reforma, de uma restauração, de voltar para o eixo? Por quê? Porque deixaram os valores objetivos da palavra e começaram a namorar com os valores subjetivos. Valores subjetivos. Eu vou dar um jeitinho para todos irem para os céus. Vou dar um jeitinho para tirar aquela tia que eu tanto amo do inferno. Nós ouvíamos hoje o estudo do professor Franklin falando aqui hoje na igreja sobre a realidade do inferno. A realidade que existe e que não há como mais intervir para aqueles que lá já estão. Mas o verso de número 8 ainda traz um segundo tópico para nós. Além desses homens serem sonhadores, alucinados, que contaminam o corpo, também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Judas observa que esses homens ímpios rejeitam autoridades. Na passagem paralela, Pedro expressa a mesma ideia quando descreve que os perversos que são guardados para o dia do julgamento, diz, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em inúmeras paixões, menosprezam qualquer governo. Está lá em 2 Pedro 2, verso 10, estudamos bem recentemente essa passagem, estão reservados para o fogo eterno. A expressão governo, que no grego é kyrios, significa senhorio. Aparece nas epístolas de Paulo como domínio, potestade. Paulo escreve que Cristo está sentado à direita de Deus, acima de todo principado, potestade, governo, poder, domínio. Acima das autoridades constituídas está o Senhor. Todos os governos de todas as nações, estão debaixo do poderio do Senhor, do governo do Senhor. Judas, porém, não está concentrando a sua atenção
na autoridade angelical, mas na autoridade divina, no senhorio de Jesus Cristo. Porque o Senhor está acima de anjos, de toda criatura criada por Deus. Em toda a sua brevidade, Judas se refere a esses homens ímpios que deliberadamente rejeitam qualquer tipo de autoridade divina. Qualquer tipo de autoridade divina. As palavras rejeitam aqui governo significam que esses homens escarnecem da autoridade de Deus e até mesmo sobre ele. Eu estou bem avançado nas confissões de Santo Agostinho. E a gente vê que Santo Agostinho, ele escreve, trazendo das suas entranhas uma grande dificuldade que ele tinha, que era a doutrina dos maniqueístas. Você sabe bem o conceito dessa doutrina. Desde pequeno ele se duelava. Ele aprendeu isso. Mas o Espírito Santo vai incomodando Agostinho e ele vai dizer, não é possível ser dessa forma. Quer dizer, para que eu possa ser feliz, não importa que força que vai ganhar, briga entre Deus e o diabo, eles estão numa constante batalha. Não importa se o diabo hoje derrota Deus, os conceitos, os preceitos de Deus, o que importa é que eu estou bem. Então, vou servir a força que ganhar. É a briga entre o bem e o mal. Não importa. Até que Deus traz a sua mente, o seu coração e revela que não existe isso. Mas tem muita gente hoje maniqueísta sem saber. Porque procura a satisfação do seu ego, da sua vitória, do seu prazer. Então não importa maldizer, não importa reconhecer que essas autoridades são constituídas por Deus. O verbo rejeitar, grego aqui, colocado ao lado da lei divina, mostra o desprezo por Cristo, por seu Evangelho, pela soberania de Deus, por tudo que Deus criou. Querem dominar sobre suas próprias vidas e estão buscando ações livres do senhorio de Cristo. É o que mostra o verso 4 aqui. Não há um único soberano Senhor de Jesus Cristo. Não importa. O que importa é o que eu penso. O que eu quero. Aí eu vou fazer uma oração para que fulano de tal morra. Vou fazer uma oração para que aquela pessoa que me prejudicou arda no inferno, no fogo do inferno, uma oração reversa. Crentes que utilizam sua boca para difamar, maldizer e não entender quem é Deus. E não poderá quem é Deus. O pecado da difamação de autoridades superiores ou maldizer as autoridades superiores é um crime, como é na nossa lei comum. Você pode levantar direito penal, um processo sobre aquelas pessoas que estão te difamando, falando mal contra você. Você tem uma imagem, você é um ser, você é uma pessoa. Como é que você pode falar contra mim, a pessoa, mentindo? Na justiça comum isso é um crime. E na justiça de Deus é um pecado. Sabe, meus irmãos, ele vai trazer para nós aqui que esses homens não temem difamar ninguém, como Pedro colocou. No contexto da sua epístola, Judas menciona a disputa entre o arcanjo Miguel e Satanás. Todos nós sabemos que os anjos foram criados um pouco maior do que nós, em poderio. E que Miguel representava Cristo, cheio de poder, de força. Mas
Mas é interessante você verificar que ele não usou contender com o diabo. Verso 9. E aí? Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés. E eu digo que ninguém sabe onde Deus disputou o corpo de Moisés. A Bíblia não fala. A única menção que nós temos é nesse contexto. Não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Ele quem? Satanás. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Eu, quando estava estudando nessa passagem, eu fiquei pensando em muitas reações que nós temos. Eu quero sair daquele clichê, se você é colérico, se você é sanguíneo. Eu não estou preocupado com isso. Eu quero dizer que você é filho de Deus, filho do Senhor, e você tem fruto do Espírito Santo. Mas quantas vezes o cristão, tomado de um calor de emoção, de uma reação, profere juízo. Juízo sobre aquela vida, juízo sobre aquela pessoa, juízo sobre aquele fato. E nós não paramos para pensar assim: o Senhor te repreenda. Às vezes tomando prejuízos, às vezes sofrendo consequências, mas reconhecendo a soberania e o juízo e o governo de Deus. Próxima vez que você sofrer com alguma coisa, fecha a sua boca. A Bíblia diz que a língua é difícil de dominar. A língua é difícil de dominar. Ela põe fogo, ela maldiz, ela difama. A gente precisa falar menos e ouvir mais. A gente precisa dizer: Senhor, toma esse caso. Que o Senhor te repreenda. Você não acha que o arcanjo Miguel não dá para dar conta de Satanás? Que já está julgado, condenado? Claro. Anjos. Poder imenso. Igual, superior. Mas ele não ousou dizer uma palavra difamatória contra aquele adversário de Jesus. Ele disse: o Senhor te repreenda. Mas sabe o que você faz com aquela pessoa que você ama? Você fere, você fala, você humilha, você tem prazer, você tem contentamento. A gente precisa entender, irmãos, que quem está no controle é Deus. E você, menina dos olhos do Senhor, ao nosso respeito, Deus dá ordem aos anjos para vir nos socorrer, nos sustentar. E a Bíblia diz: se tiver alguma pedra no meio do caminho, você não vai cair naquela pedra, porque Deus dá ordens ao teu favor. Mas por que eu sou assim? Por que eu ajo dessa forma? Quantas autoridades superiores? Trata-se de anjos bons ou maus? A resposta encontra-se na palavra grega doxa, glória. Não importa, tudo é para glória. Qual a finalidade nossa? Glorificar a Deus. Qualquer circunstância. Não diz, não te fama. Não joga uma praga. Não existe aquele negócio: quando eu passar do outro lado, tiver minha vitória, eu vou sorrir e você vai chorar. Para com isso, crente. A sua vida, a nossa vida é para a glória, para a honra do Senhor.
Os alucinados é que usam dessa forma. É uma proposta dos alucinados, dos sonhadores alucinados, não dos verdadeiros cristãos. E em terceiro e último lugar, verso 9, verso 10, ele é mais direto aqui, falei já um pouco de Miguel. O 10, esses, porém, quando a tudo que não entende difamam, e quanto a tudo que não compreende por instinto natural, são brutos, sem razão, até nessas coisas se corrompem. Aqui Judas baseia essa informação registrada no livro Apócrifos. Daquele período ele traz algumas anotações, infelizmente, o final desses homens, quer estejam ou não nos livros apócrifos originais, o final já está prescrito, que é a destruição, por causa da alusão a um livro e citação. Você percebe que Judas não reconhece a inspiração dos apócrifos, mas ao mesmo tempo trabalha a tradição no contexto deles, tradição oral, para ilustrar e exemplificar que esses homens já estão destruídos, já estão julgados. Portanto, irmãos, o que nós podemos perceber e verificar, que dentro do contexto expresso, Judas ilustra bem o seu pensamento, falando desses homens que são realmente desprezíveis no meio da igreja. Aí ele vai trabalhar do verso 11 até o verso 13, trazendo algumas citações para nós. Caim, Balaão e Coré, Velho Testamento, e aí nós sabemos desses três exemplos. Quem foram esses homens? Por exemplo, Caim, ele não apenas matou seu irmão. A gente lembra de Caim como aquele assassino. Mas o problema de Caim é que ele rejeitou Deus. Antes de Caim matar Abel, ele rejeita Deus. Ele tem um coração endurecido pela incredulidade. Ele deliberadamente escolheu ficar com o diabo. Um comentário judaico da antiguidade sobre Gênesis 4:8 coloca essas palavras nos lábios de Caim: não há julgamento, não há juiz, nenhum mundo por vir, nenhuma recompensa será dada ao justo e nenhuma destruição ao perverso. Qual o caminho de Caim que os homens ímpios tomaram? Não era apenas Caim que se apresentava desprovido dessas virtudes, mas todos os homens ímpios dos tempos de Judá, de Israel, que apresentaram essas qualidades. E hoje também. Balaão. As Escrituras falam que Balaão procurou corromper os israelitas, ao tentá-lo com a imoralidade sexual, a adoração de ídolos. Porém, Balaão não amava Deus e seu povo. Mas Balaão amava o quê? Dinheiro. Sonhadores, alucinados. Só querem dinheiro. Só querem dinheiro. Sabe, meus irmãos, verso 12 e 13 para a gente terminar. Quando você olha, esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, paqueteando juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam. Olha, pastores que a si mesmos se apacentam. Que responsabilidade dura isso. Quanta gente seguindo pastores que a si mesmos se apacentam. E aí ele busca várias figuras para demonstrar quem são esses homens. Judas oferece uma outra indicação de que esses apóstatas estão misturando livremente com os membros da igreja, da Santa Igreja de Cristo, são atrevidos em seus comportamentos,
são usados, participam das festas de fraternidade dos crentes. Esses homens são como nódoas, nós já falamos bem em Pedro, que significa essas nódoas, o termo usado para descrever manchas que tornam a aparência do objeto que o cobre. Você percebe que o que eles querem é apacentar a si mesmo, e aí essa é uma referência clara da profecia de Ezequiel, na qual Deus pronuncia usar sobre os pastores espirituais, e, ao invés de apacentar o povo de Deus, estão apacentando a si mesmo. Que tristeza a gente vê isso hoje. Que tristeza. A gente precisa orar a Deus para que a gente possa ter discernimento. Porque, irmãos, encontrar uma igreja séria, onde pregue a palavra do Senhor, onde a finalidade não é, pensando por ver essa palavra essa semana, fazer charlatanismo com o povo, mas ensinar, edificar. Está difícil. Está muito difícil. E você precisa ter coragem para dizer para aquela pessoa que nem toda igreja que diz ser crente, ser evangélica, é uma igreja séria. Meu Deus do céu. Quanta gente está sendo enganada hoje em dia. E Judas está falando isso aqui, nesse contexto. 4 metáforas, e a última revela o destino final dos falsos profetas, que fingem ser luzes, guias, mas que na verdade dão estrelas, são estrelas errantes. Judas usa a voz passiva nesta oração para descrever a escuridão mais negra foi reservada para esses homens. Com a voz passiva, ele indica que o próprio Deus colocou os homens ímpios, juntamente com os anjos caídos e caídos, verso 6, na escuridão eterna. A confissão de fé de Westminster, trabalhando sobre o assunto do livre-arbítrio, diz: quando Deus converte um pecador, quando Deus te converteu como pecador e o transferiu para o estado de graça, Ele o liberta de sua natural escravidão do pecado. E somente por sua graça o habilita a querer de fazer com toda a liberdade o que é espiritualmente bom. Mas isso de tal modo que, por causa da corrupção ainda existente nele, o pecador não faz o bem perfeitamente, nem deseja somente o que é bom, mas também o que é mal. Então, quais são as nossas interferências nesse inciso da confissão de fé de Westminster, capítulo 9? Primeira coisa, Deus já te libertou? Amém. Deus já te colocou no estado de graça? Sim, pastor. Deus te transferiu da escravidão para a liberdade em Cristo? Sim, pastor. Então, como deve ser o meu procedimento? É isso que Judas está trabalhando nesse contexto. Em primeiro lugar, meu querido dileto irmão, uma mente analítica, uma mente crítica, uma mente que compara o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina. Pois os sonhadores alucinados estão aí. E pode ser seu melhor amigo. E pode ser aquele irmão que senta ao seu lado, que come na sua casa. Mas que ainda não passou pelo processo de libertação, de regeneração. Porque ele, na realidade, o que ele quer é contaminá-lo. Colocá-lo em dúvida. Irmãos, nós somos livres para conhecer e ter contato com qualquer doutrina, não tem problema. Não tem problema você conhecer doutrina A, doutrina B, doutrina C, religião A, religião B, religião C. Não tem problema, você é livre.
Mas cuidado. Basta uma dúvida. Uma pequena dúvida. E você pode se perder. Porque a tarefa é essa. Se você não tem resistência, não vá. Mas se você está forte, tem certeza, não tem problema nenhum. Você vai ver tanta coisa fora da palavra de Deus e você vai dizer: eu sei, porque tem tudo. E Ele, Deus, é poderoso para fazer infinitamente mais. Porque Deus é que efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Diz Filipenses capítulo 2, verso 13, Gálatas 5, 17, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Eu quero terminar essa nossa mensagem de hoje dizendo: quem são esses ímpios, sonhadores e alucinados? Quem são? Pense agora no contexto da igreja. Quem são os líderes? Quem estão aí utilizando os púlpitos? Quem estão ensinando? Quem estão dentro das igrejas? Irmãos, o ataque vem de dentro para fora, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Primeiro, são aqueles que contaminam a carne, com o liberalismo, com a quebra dos valores, com o relativismo. São aqueles que rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Isso é muito sério. Deus é que governa todas as coisas. Toda vez que você acha que, não, calma. Querendo Deus, a soberania de Deus, use essa palavra que está nesse contexto aí, e que está no final, verso 9, eu acho que você tem que escrever isso no seu coração: o Senhor te repreenda. Quando foi a última vez que você usou isso? O Senhor te repreenda. Isso muda a nossa forma de pensar, a nossa forma de ser, de julgar. O Senhor repreenda esse sistema horrível, falido, fadado, entregue nas mãos do inimigo. Meu querido, o Senhor te repreenda, tá? É o Senhor que vai te repreender, não vai ser eu não. Não tem poder para nada não. O Senhor vai te repreender. E em terceiro lugar, esses homens ímpios, sonhadores, alucinados, para eles só restam trevas eternas. Ah, sim. Isso vai acontecer. Ah, vai. Porque Deus é Deus. Ele não é homem para que minta. Quais os aspectos fundamentais do sermão para a sua vida hoje? Algumas sugestões, 3 sugestões só. Primeiro, peça a Deus discernimento espiritual e doutrinário. A cada 15 minutos, você é levado a ser enrolado pela internet, saqueado, roubado por fakes que estão aí, hackers que estão aí. Você precisa pedir discernimento a Deus em tudo. No que você vai fazer amanhã, peça discernimento a Deus. Antes de mais nada, Senhor, me dê discernimento. Como é que eu vou lidar com essa dona, com esse problema de saúde dessa dona? Como é que, Senhor, eu vou lidar com as fórmulas? Como é que, Senhor, que eu vou lidar no meu dia a dia, no meu emprego? Como é, Senhor, me dê discernimento. Judas capítulo 1, verso 8, vê aí: da mesma forma esses sonhadores contaminam o corpo, rejeitam a autoridade e difamam os seus seres celestiais. Essa passagem nos ensina a estarmos atentos aos falsos ensinamentos e a discernimentos que realmente vivem segundo a fé cristã. Senhor, eu preciso ter discernimento. Claro, no meu dia a dia, isso significa analisar cuidadosamente o que ouvimos em pregações.
O que você tem ouvido? Vídeos, redes sociais. Você precisa ler as Escrituras, porque ela ou nela contém palavras de vida eterna. Peça discernimento. Segundo, não aceitar ensinamentos que promovam orgulho, ganância ou desrespeito pela autoridade espiritual saudável. Não seja você difamar. Coloque freio na sua língua. Evite ser influenciado por quem diz ser cristão, mas vive de forma contrária aos princípios de Deus. Misericórdia, irmãos. Como nós temos pessoas assim? Mas quando eu levo para a semana essa passagem de Judas 18, 13, por exemplo, eu posso entender que o meu comportamento não deve ser como o comportamento bruto dos falsos mestres. Mas a minha vida precisa ser santificada, trabalhada, dentro da comunidade cristã, onde aprendo a palavra de Deus. E aqui estão algumas das aplicações práticas desta passagem, de número 13, por exemplo. O texto alerta que nem todos os que estão na comunidade de fé têm motivações puras, santas. Na prática, isso nos convida a ter algumas posturas, atitudes. Primeiro, ser vigilante. Ser vigilante. Não ser cúmplice de comportamentos egoístas ou destrutivos dentro da igreja. Meu irmão, minha irmã, quando alguém vier conversar com você, falar com você coisas que destroem, seja você vigilante. Repreenda esse comportamento egoísta, destrutivo. Peça força ao Senhor. Promova a edificação mútua. Você já orou por aquela pessoa? Você sabe que o inimigo utiliza as pessoas para arruinar, decepcionar o amor, a sabedoria, atingir a fé, a unidade, a comunhão dos santos. Promover edificação mútua é um dever de todos nós. Não cair na falácia, nos ensinos, no engodo desses falsos mestres. E por último, refletir sobre o seu próprio testemunho. Como está sendo o seu testemunho? Está sendo para edificação? Ou está sendo para escândalo? Escândalo para os outros. A Bíblia diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas. Se eu acho que eu vou escandalizar meu irmão, melhor não fazer. Melhor não fazer. Porque a alma do meu irmão vale mais do que o mundo inteiro. Bem, a gente segue semana que vem, do verso 14 ao verso 16. Lembrando que estamos no primeiro respiro de Judas. Então Judas já introduziu o seu sermão. Ele já falou dos homens ímpios, e ele falou hoje, nessa noite, que esses homens são homens alucinados e sonhadores. Sonhadores alucinados. Que Deus nos ajude. Feche os seus olhos agora. Nem que você poderia orar por alguém que está preso a uma religião, a uma igreja, a um pastor, a uma doutrina, que essa pessoa não consegue romper. O que você poderia orar nesse sentido? Senhor, visite minha irmã, meu pai, minha mãe. Visite, Senhor, faça uma obra. Senhor, quebra, Senhor, mostre. Porque é só o Espírito Santo, viu, meus irmãos? Se não for pelo Espírito Santo, nada acontece. Não vai acontecer isso.
agora, você pode lembrar de alguém. Vamos fazer nesse momento um ataque intercessório a corações que estão presos a ensinamentos de homens, a doutrinas. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Colocamos diante de ti, Senhor, nesse instante, nossa comunidade de fé, nossa igreja, Senhor. Suplicamos por cada irmão que está aqui nessa noite, Senhor. E a firmeza, Senhor, a clareza, a mente crítica, analítica, Senhor. Que o Espírito Santo solidifique em nossas vidas. E que nós não venhamos ser sonhadores, alucinados, homens ímpios, pastores que apacentam a si mesmos, homens como rochas submersas, gente fake, mas que venhamos sermos, ó Deus, verdadeiros, eleitos, transformados, redimidos, justificados, eleitos, salvos em Cristo Jesus. Em nome de Jesus.